Se amanhã sua renda caísse 20%, você saberia o que você precisa cortar primeiro? Quais são as coisas que você pode deixar por um período para que pelo menos você não tenha nenhum tipo de problema na sua vida? Imagina se você, imagina você saber como priorizar as suas despesas. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Oi, eu sou o Sérgio Sorrentino. Nessa aula 2 do nosso curso de orçamento pessoal, aula 2, Criando o Orçamento Parte 1, a gente vai entender sobre entradas, entender sobre saídas, despesas essenciais e como priorizar essas despesas para que a gente possa ter uma vida organizada. E para começar, a gente vai falar sobre as entradas. Entradas é a parte mais fácil que a gente tem. A gente sempre consegue identificar as entradas de forma muito rápida. É o meu salário, ou o meu quanto que eu tenho de faturamento no caso de ser um MEI, por exemplo. Então, na verdade, a primeira parte do orçamento é identificar exatamente quais são todas as entradas que eu tenho. E pode ser as diversas. Então vamos listar alguns deles. Salário, se eu faço hora extra, qual que é a minha hora extra? Então eu consigo identificar que aquilo é uma parte do meu salário, que é um tipo de entrada. Eu tenho um aluguel? Tenho. Então eu recebo lá 200, 300, 500 reais por mês de aluguel, coloco lá como uma entrada. Eu tenho algum tipo de renda extra, então eu faço algum tipo de trabalho, eu posso de repente ter um Uber que mensalmente eu consigo contribuir ou agregar no meu orçamento de entrada cerca de 500 reais por mês, 1.000 reais por mês. Legal, é uma renda extra. Renda passiva, tem algum tipo de investimento que me gera uma renda passiva em alguma situação? Tem, legal, é isso que eu tenho de colocar, renda passiva. Outros, o que é outros? Ah, é meu aniversário, eu recebi 200 reais da minha avó. É meu aniversário, eu recebi 500 reais do meu pai. Essas são as diversas entradas que a gente tem para alocar. E para começar a fazer orçamento, essa é a parte mais fácil. É a parte mais fácil porque todo mundo sabe quanto ganha. É bem simples. Então acaba sendo muito mais fácil para começar o orçamento a gente começar de uma parte que todo mundo sabe, que é o quê? Vamos anotar as entradas. Então, no trabalho de atividade que vocês têm no caderno, anotem todas as entradas que vocês têm. Fiquem à vontade já para anotar os valores se vocês souberem, mas a ideia é que vocês já façam essa parte das anotações das entradas. Aí começa a complicar, que é o quê? As saídas. Por que começa a complicar? Porque quando a gente começa a olhar as saídas, a gente esquece. A gente esquece muitas coisas. Por quê? Porque a gente não anota. Normalmente a gente tem aquelas despesas que todo mundo sabe quais são. Então são as despesas da casa, por exemplo, aluguel da casa, um financiamento para manter a casa, condomínio, se tiver condomínio, água, luz, telefone. Então essas são as despesas que todo mundo acaba lembrando que tem. Mas aí qual que é a ideia? É anotar tudo que eu gasto de saída. Também tem um espaço para que vocês preencham essa parte no livro aí de vocês. Então, por favor, anotem também todas as saídas que vocês têm. Todas as saídas. E se puder ser com valor, já fica mais fácil para que a gente possa começar a identificar cada uma delas, tá bom? E aí, como é que a gente faz para definir prioridades? Eu gosto de colocar esse slide para deixar bem claro que é a gente que aloca as prioridades para cada uma das etapas. Então, lembra que eu falei lá na primeira aula que entradas menos saída é igual ao resultado? É o que está aqui. Entrada menos saída é igual ao resultado. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba focando muito em reduzir os custos de entradas para melhorar o resultado. E faz sentido? Faz. Porque eu tenho uma entrada fixa, que normalmente é o meu salário, como a gente já colocou lá, mas as saídas eu consigo talvez variar, eu consigo talvez melhorar alguma coisa, reduzir algum custo, mas eu gosto de deixar essa fórmula aí para a gente lembrar o seguinte, que eu posso reduzir meu custo, minha saída, sim, é uma forma de você melhorar o resultado, sim, só que tem uma outra forma, que é aumentando as entradas. Então talvez coisas simples, não é que eu vou arrumar um outro emprego, mas de repente talvez eu consiga fazer uma renda extra, talvez eu consiga buscar alguma alternativa que me dê uma renda passiva durante um período. Então, por exemplo, fazer um Uber durante um período, por exemplo, vender algum tipo de produto em algum local controlado, por exemplo, no seu trabalho mesmo, pegar um pacotinho de paçoquinha e deixar lá, as pessoas utilizam, compram ali depois do almoço de repente e te pagam. É uma entrada extra que você consegue fazer.
Então, olhar esse lado da equação também é interessante, porque algumas vezes isso pode te ajudar a aumentar as suas entradas, suas receitas. Agora, falando das saídas. Aqui a gente tem um conceito interessante. A gente vai mostrar daqui a pouco o radiograma e eu quero falar exatamente do conceito que o Dave Ramsey utiliza. Que ele fala que são as 4 paredes da casa como prioridades na vida de todo mundo. Quais são essas 4 paredes da casa? Significa o seguinte: eu preciso ter comida, moradia, contas básicas e transporte básico para eu poder montar e estruturar a minha casa. Ok? No radiograma que a gente vai ver daqui a pouco, esse conceito das 4 paredes ele está um pouco mais abrangente, ele está adaptado para o Brasil, né? Ele foi adaptado numa tradução livre, vamos falar assim. Então são 5 categorias que constroem essas 4 paredes da casa. Mas a partir dali a gente consegue entender quais são as nossas despesas essenciais. E o que não for essencial, tá na sequência para que a gente possa fazer. Mas a ideia hoje é a gente anotar as nossas entradas, identificar quais são as nossas saídas e construir o radiograma. Tudo bem? O radiograma vocês vão baixar aqui também. Ele está disponível para que vocês possam baixar esse material. Por favor, fiquem à vontade. A ideia é que vocês baixem o material. Vocês têm que fazer o download do material para que possam utilizar. Tá? Vocês não conseguem utilizar ele compartilhado comigo. Vocês têm que realmente fazer o download. Aí depois do download vocês conseguem utilizar a planilha. Aqui tem uma explicação simples de dicas de uso da planilha, mas basicamente é baixa a planilha para você utilizar. Então, renda. Aqui tem exatamente as rendas que você tem no mês, né? Vai ser uma renda por um período. Qual que é a ideia? Que você, caso você seja CLT, você já consegue preencher aqui. A ideia é que você preencha somente as linhas em amarelo. Não tem o que mexer no restante. É só preencher as linhas em amarelo. As colunas em amarelo, né? Então, se eu tenho, se o CLT tem um salário bruto de R$ 5.000, eu posso colocar aqui também um líquido, 4.500. Ele já calcula automaticamente os impostos para você saber quanto que você tem de imposto. No caso de ter, por exemplo, um vale alimentação, um vale refeição, tiver um variável que for líquido, eu já coloco aqui. Eu tenho algum tipo de extra, por exemplo, fiz hora extra naquele mês, naquele semana, então eu consigo identificar aqui para colocar esse tipo de coisa. Ah, eu não sou CLT, eu sou MEI. Legal, coloco aqui. Tem exatamente aqui o MEI, ele faz o cálculo dos impostos para você já automático, né? Então você coloca aqui R$ 5.000 de bruto, aí eu tenho que pagar, por exemplo, 9% de impostos para a nota fiscal, aí eu tenho que pagar 9% de impostos aí com relação à minha empresa, ele já vai calcular aqui o líquido de forma automática, 9%, e aí eu tenho que pagar, lembrar de pagar, caso você seja MEI, os impostos referentes a isso, ele já está calculando isso aqui automaticamente, mas você tem que colocar a sua alíquota, o seu cenário aqui. Aí, mesmo sendo MEI, caso eu tenha algum tipo de benefício de salário, alimentação, refeição, então eu venho aqui e aloco aqui. Então, essa é a primeira parte do aluguel. Eu gosto de dividir a renda em 3 partes. Renda, que seria a renda normal. Ah, tenho aqui 2 pessoas na minha casa, na minha família. Um é CLT e um é MEI. Legal, já está feito aqui exatamente. O primeiro você coloca aqui como CLT e o segundo você coloca aqui como MEI. Então, aqui está limitado aí a 2 pessoas, mas a ideia é para que você possa fazer isso, possa identificar e fazer o radiograma de uma forma assertiva aí, tá bom? A segunda parte que eu gosto de falar, então a primeira parte que eu falei é a renda, a segunda são as rendas extras. Então, por exemplo, se eu tiver algum tipo de aluguel, alguma coisa extra que eu tenho, fiz aqui um Uber, eu faço Uber todo mês, eu tenho, por exemplo, sou uma revendedora de alguma marca de produtos de beleza, por exemplo, então eu coloco aqui e tenho periodicamente recebo um valor, pelo menos na média, para eu poder ter essa renda extra. E o terceiro é a renda passiva. Qualquer tipo de investimento que você tem, você pode colocar aqui mensalmente para que a gente possa fazer a conta. Então, a primeira parte é o mais simples, que é anotar todas as rendas que vocês têm para poder colocar isso nesse sentido. Mas se vocês tiverem dúvidas, mandem as dúvidas no grupo do WhatsApp. O grupo é exatamente para tirar as dúvidas de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida nesse sentido, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente por lá, que a gente vai responder, tá bom? Agora a gente vai entrar na segunda parte que começa dessa aula, que começa a ser um pouco mais complicado. O que é um pouco mais complicado? Porque aqui a gente está tratando de despesas essenciais. Aqui eu já estou criando o link que todas as despesas essenciais a gente está considerando
aquilo que para construir as 4 paredes da casa, como foi proposto essa ideia do Dave Ramsey, que é exatamente você manter a estrutura da sua casa, ou seja, como é que eu posso manter o que eu tenho hoje. Então, a partir daí, eu estou classificando essas paredes da casa como despesas essenciais. E para isso eu dividi em algumas categorias. Então, aqui a gente já vai começar a separar em categorias. Por quê? Porque se a gente não consegue separar em categorias, fica até difícil saber aonde que a gente está alocando esses recursos, né, os nossos recursos. Então, a primeira categoria aqui é casa, e aí eu coloquei bastante coisa referente à casa nesse sentido, para poder realmente comportar tudo que é da casa. Que é o quê? Se eu pago um aluguel, se eu tenho um financiamento, se é um condomínio que eu tenho que pagar, eu preciso colocar aqui. Eu tenho um IPTU que é periódico. Eu tenho algum tipo de seguro na casa? Água, luz, gás, telefone celular, internet. Por quê? Porque hoje internet e telefone celular já não são mais luxos, né? Na verdade, fazem parte hoje do nosso dia a dia. Não adianta a gente brigar com isso. Então, por isso que, nesse sentido, considero que essas despesas são despesas essenciais para casa. A segunda categoria, a gente está falando basicamente de alimentação. Que tipo de alimentação? Aquele iFood que eu peço, aquela pizza? Não, a gente está falando do básico para manter, são despesas essenciais, lembra? Então, dentro das despesas essenciais, a gente está falando de alimentação. Eu tenho toda a parte do supermercado, açougue, feira, padaria. Então, é exatamente o que eu preciso hoje para manter a minha casa, a estrutura da minha casa de forma assertiva. Então, essa é a segunda categoria que a gente tem para construir essas paredes da casa e manter a minha estrutura da casa como está hoje. Tudo bem? Terceiro, locomoção. Esse a gente vai criar alguns problemas, porque assim tem gente que vai falar que carro é um tipo de locomoção, e eu entendo que é, mas eu não entendo que ele seja essencial. Se a ideia é manter a estrutura que eu tenho hoje, eu me locomover para o meu trabalho de um tipo de transporte coletivo, transporte público, ele ele é a base que eu teria para poder manter a minha casa hoje. Não estou falando aqui que não é para ter carro, calma. A gente vai falar um pouco mais sobre despesas não essenciais na próxima aula. Mas basicamente a ideia aqui é construir o que eu preciso para manter o que eu tenho hoje, manter o essencial que eu tenho hoje. O que eu preciso hoje? Se eu precisar, por exemplo, me desfazer do carro para pagar dívidas, será que eu consigo viver só com ônibus, trem, metrô e fretado? Sim, então a ideia é exatamente essa. Qual é a locomoção mínima essencial para que eu tenha e garanta a estabilidade da minha casa naquele momento? A quarta categoria que a gente tem é a parte de saúde. Caso você já tenha um plano de saúde, pague parcialmente pela empresa, ou eu tenho algum tipo de seguro de vida, ou eu tenho algum tipo de remédio que eu preciso consumir sempre, que eu preciso usar sempre, tem algum tipo de consulta médica, então eu já prevejo toda. Para quê? Porque se eu não tiver com uma saúde boa, uma saúde em perfeitas condições, eu não vou conseguir manter a minha parede das minhas casas. Então eu vou perder aquela minha estrutura da casa e aí a casa pode vir a desmoronar. Então qual que é a ideia? A saúde é importante. Por isso que isso é essencial. Por isso que a parte de planos médicos, saúde, farmácia, consulta são essenciais. E o quinto item, isso é um pouco questionável, mas eu vou explicar por que eu considero o vestiário essencial. Então, por exemplo, eu atendo cliente, eu preciso de uma roupa um pouco mais social. Talvez um terno, talvez uma gravata em determinadas situações. Então isso passa a ser meio uniforme para que eu possa manter a minha casa, e aí o princípio é o mesmo. É o meu uniforme para que eu possa manter o meu emprego, para que eu possa manter a minha casa e que eu possa manter essa estrutura de necessidades essenciais, necessidades básicas. Então, o que é isso? As minhas despesas essenciais. Nesse caso, comprar, por exemplo, uma roupa, um terno para que eu possa ir trabalhar, um sapato para que eu possa ir trabalhar, a gente está falando do que é. Esses são vestiários essenciais. Mas eu chego lá e aí tem uma promoção, onde, por exemplo, se eu comprar um sapato, eu ganho mais um com 50% de desconto. O primeiro, ele é essencial, porque eu preciso para eu poder trabalhar. O segundo já não é mais essencial, porque o essencial seria o primeiro, porque o meu sapato quebrou, furou, rasgou, eu preciso de outro. Mas o segundo, mesmo sendo 50% de desconto, ele já não é mais essencial. Ele já passa a ser uma despesa não essencial. Não significa que eu não tenha que ter despesas não essenciais. Mas nesse momento a gente está avaliando o que são despesas essenciais para que a gente possa construir
essas paredes da nossa casa e garantir o que está sendo colocado para estruturar a minha situação atual. Então, por isso que isso são consideradas despesas essenciais. Tudo bem? Como eu falei nessa primeira parte do radiograma, do raio-x financeiro de cada um de vocês, a gente vai estar começando a entender aonde que a gente aloca cada uma das partes que a gente ganha. Então, a gente vai entender as nossas entradas e aonde que a gente começa a alocar essas nossas saídas. E ali a gente já entrou com um conceito novo que é o quê? As despesas essenciais. Então aqui cabe essa frase que é bem interessante, que o orçamento não é uma restrição. O orçamento é a gente conseguir entender qual que é o grau de liberdade que a gente tem para poder fazer as coisas. Então a gente pode começar a identificar determinadas coisas. A gente vai falar um pouco de desperdícios daqui a pouco na próxima aula, mas a ideia é começar a organizar a nossa vida financeira e a partir daí tomar ações que sejam assertivas, tá bom? Bom, estamos encerrando aqui essa aula 2, onde a gente falou um pouco sobre criação do orçamento, entradas e saídas, despesas essenciais e começamos a caminhar para como criar, como priorizar as nossas despesas, né? Agora é a sua vez. É a sua vez de baixar o radiograma. Você já deve ter anotado as suas entradas, as receitas no seu livro texto. Você também já deve ter anotado as suas despesas no livro. Então agora é a sua vez de baixar o radiograma e montar essas duas primeiras partes. A parte de entradas e a parte das despesas essenciais. Para que a gente possa começar a identificar para onde você está alocando os seus recursos, o seu dinheiro. E para poder construir esse orçamento pessoal. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E eu vejo vocês na próxima aula. Abraço!